Eu sou a Juvi, esse é o Monólogo de Quinta, um podcast onde eu falo por algum tempo sobre algum assunto, não com a intenção de trazer respostas, mas sim abrir janelas de perguntas. Nesse episódio vamos falar sobre farmar aura. As redes sociais trouxeram essa noção de virtualização do eu através da estética de perfis, né? No início a gente tinha um fotolog e através do fotolog, com uma foto que você postava por dia, você conseguia se expressar ali e posteriormente o Orkut, e nisso começaram a surgir as primeiras subcelebridades e pessoas que você acompanhava a vida meio que de longe, posteriormente o Tumblr, Twitter, então tudo girava em torno desse ecossistema, até que o formato de rede social de virtualização do eu se consolidou como é hoje através do Facebook, que é a rede social da Meta, que depois se desdobrou para o Instagram, mas que vem com essa noção dos likes, da curtida, do comentário, do compartilhamento e do volume de seguidores, exatamente, né? O acúmulo de seguidores faz parte dessa estética de virtualização do eu, principalmente no Instagram, já que o Facebook tinha essa separação entre o que é uma página, que você poderia ter muitos seguidores, e amizades, porque tinha um limite de amigos que você poderia ter, né? Então essa virtualização do eu se quebra com a popularização do Instagram como um eixo de rede social que a gente tem atualmente, porque o Instagram ele quebra o rótulo amigo e transforma todo mundo em seguidores, né? Então esse vínculo de amizade no máximo vai acontecer posteriormente no Close Friends, mas não é algo público, né? Então, quando você traz essa noção de seguidores, você traz essa noção de pessoas que te observam. Logo, se existem pessoas que te observam, você pode imprimir algo para essas pessoas que te observam. Então, o termo farmar aura, ele nasce nas redes sociais, mas ele extrapola para fora das redes sociais. E parece um termo muito moderno, muito... que caralhos é farmar? O que é aura? Então vamos por parte. Farmar é um termo que vem dos jogos, principalmente online, mas não necessariamente online, mas são jogos onde você precisa coletar recursos para construir coisas. Por exemplo, no Minecraft você tem que pegar madeira, você tem que colocar ali o carvão, aí nisso você faz uma tocha, então você farma madeira, farma carvão para construir tocha, e farma pedra, farma metais para fazer armas. Ou seja, você coleta esses recursos que vão fortalecer e fazer parte da identidade do seu personagem de acordo com o que você faz com esses recursos, né? Então tem alguns jogos que tem essa estética mais de civilização, tipo Age of Empires, então você precisa de madeira para construir as casas e você precisa de ouro e você precisa de carne para alimentar as pessoas. Então com esses recursos você vai meio que evoluindo e subindo de nível. Isso acontece muito nas redes sociais, de acordo com o que a gente posta e o que a gente gosta de parecer ser nessa vitrine digital. Só que o Farma Aura é algo que extrapola o ambiente online, porque vem como essa arte de captar capital simbólico como algo mais cumulativo. Tipo, pode ser um gesto que você faz, pode ser um tipo de foto, pode ser uma frase, pode ser a roupa que você veste. Tudo isso vira essa espécie de prestígio virtualizado. E virtualizado a gente tem que entender que não é só o que acontece online. É um simulacro, é uma aura. Então, o que é aura? Essa entidade de luz que está para além do corpo, está no campo sobrenatural, está no campo espiritual, está no campo que transcende a existência, ou seja, não necessariamente está no campo da realidade. Ou seja, você vai farmar coisas que transcendem a sua própria realidade para você parecer algo. E nisso as atitudes, os lugares que você vai, tipo de música, tipo de show, qual rolê que você dá, com quem que você dá esses rolês, tudo isso acaba consolidando esse personagem, essa ideia de quem é você, essa ideia de eu. Então, por exemplo, quando a gente pensa no ambiente online, para ficar mais fácil de explicar, se você posta uma leitura específica, sei lá, vou postar um livro do Jung, então vou parecer uma pessoa estudiosa que curte a psicologia, mas ao mesmo tempo não curte a psicologia tradicional, tem um certo misticismo na coisa, mas ao mesmo tempo tem um ceticismo, então traz essa impressão. Ou sei lá, se você posta um tipo de filme, tipo, vou postar aqui Velozes e Furiosos, ou seja, eu sou uma pessoa tranquila que gosta de entretenimentos leves e, tipo, não sou dessa galera intelectual, eu sou uma pessoa mais good vibes, ou uma música específica
específica pode parecer que você é uma pessoa muito descolada, tipo, caraca, que música é essa? Eu não conheço, nunca ouvi falar. O que essa pessoa gosta? Essa pessoa tem bom gosto, é underground, eu não conheço. Então, tipo, traz isso. E isso pode trazer também, né, tipo, a noção de, nossa, eu sou uma pessoa autoconfiante, bem-sucedida, através da opulência, carros, restaurantes que eu vou e a música que eu posto junto com o texto, junto com a foto, e eu posso parecer uma pessoa muito segura de mim. Ou às vezes essa estética da humildade também, de tipo, foto com flash no bar, live com a câmera mal feita, que políticos usam muito para passar essa humildade, né? Então, existe esse cenário, esse espetáculo que é montado de acordo com as regras que cada performance de aura requer. Então, você precisa coletar os recursos, os símbolos, os aparatos estéticos para representar isso através da sua aura. E a aura não é o que o seu corpo é, ou seja, não é aquilo que você é no piloto automático da sua vida. E muito disso vem pela cultura da influência, né? Porque com o advento do Instagram e os influenciadores se profissionalizando e tendo essa cultura do reality show o tempo todo, que as pessoas estão te olhando e você tem que mostrar na vitrine, você tem que coletar insumos para poder postar stories, sabe? Aquelas pessoas que já chegam no lugar e já pensam qual stories eu vou postar, com quem, como que eu faço, e tira uma foto minha. Então, tipo, a pessoa tá ali farmando aura, ela tá coletando recursos para parecer alguma coisa. E às vezes isso pode vir através da roupa que a pessoa compra, através do carro que ela usa, ou o fato dela não usar carro, dela andar de bike. Então isso vai trazer uma impressão de quem essa pessoa é, uma leitura para os outros de quem essa pessoa é, sem que essa pessoa precise explicar quem ela é. Ou seja, é a encenação de uma autenticidade, ao invés de você realmente ser uma pessoa autêntica. Ou seja, você finge que vive uma vida. Farmar aura é o oposto de viver, porque você não está vivendo de maneira autêntica sem pensar. Você está pensando tudo que você quer parecer que está vivendo. Então, farmar aura é isso, é coletar esses recursos para contemplar a imagem que você quer passar para as pessoas. E essa imagem pode mudar de tempos em tempos, de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, e é algo que às vezes a gente se vê fazendo, sei lá, no primeiro date, né? Tipo, pô, vou usar roupa tal, vou arrumadinha tal, eu vou falar sobre tal coisa. Ou então numa entrevista de emprego, ou então conhecendo uma pessoa que é amigo do amigo seu, e por aí vai. Existem essas noções que a gente sabe que estão no campo da performance. Mas o farmar aura é sobre consolidar uma unidade de self para todas as situações da sua vida. É construir, escrever um personagem bem detalhado e interpretar esse personagem. Porque esse personagem não é quem você é, mas sim quem você queria ser. Projeção. No filme Kill Bill Volume 2, tem um monólogo do Bill no final, e relaxa que não é spoiler, que mostra exatamente essa dicotomia do que são as projeções. Porque nesse monólogo, o Bill ele fala que ele gosta muito do Super-Homem, e que o Super-Homem é diferente dos outros super-heróis. Por exemplo, o Homem-Aranha é o Peter Parker, que é um garoto que tira fotos e tem a sua vida de jovem, e ele é picado por uma aranha e ele se torna o Homem-Aranha, ele adquire esses poderes. Então, ele precisa viver uma vida paralela, uma vida dupla, onde ele é um fotógrafo que tem problemas com a família, e tem o relacionamento dele com a Mary Jane, e ao mesmo tempo ele tem que conciliar essa vida de fotógrafo com a vida do disfarce dele, que é o Homem-Aranha, que é um super-herói, que é um amigo da vizinhança, é quem salva o dia, é quem enfrenta os vilões. E essa vida tem essa estética de farmar aura, porque o Peter Parker tira foto do Homem-Aranha para mostrar no jornal o que o Homem-Aranha faz de bom. E não necessariamente todo mundo vai ver isso de maneira boa, porque a gente tem ali o patrão dele que tá tipo, caralho, que parada é essa de Homem-Aranha? Tipo, só queria paz nessa cidade, mas vamos atrás do furo de reportagem. Então, o Peter Parker, ele precisa se colocar nesse lugar de super-herói, que não é o lugar que ele é, para exercer a função de Homem-Aranha.
Ou seja, ele acorda, ele é o Peter Parker. Assim como o Batman, ele acorda, ele é o Bruce Wayne. Ele precisa desse disfarce, ele precisa colocar esse uniforme para conseguir agir com essas características. Sem o uniforme, não é permitido que ele haja com essas características. Ou vão descobrir o verdadeiro eu dele. E ele não quer que descubram o verdadeiro eu dele, que é o Bruce Wayne, ou que é o Peter Parker. Ou seja, é uma blindagem para não acessarem exatamente o ser humano que existe por trás da performance. Mas aí o Bill fala que o Super-Homem se diferencia. Que o Super-Homem chegou na Terra, ele é um alienígena, e ele chegou como um bebê envolto na capa dele, que é a roupa que ele usa quando ele está de Super-Homem, e ele se disfarça de ser humano. Ele se disfarça de Clark Kent. Ou seja, quando ele precisa agir como Super-Homem, é a hora que ele está agindo como ele mesmo. Porque ele é essa pessoa, ele tem esse poder. Isso é natural dele. Ele precisa se adaptar à humanidade por consequências do que aconteceu na história dele. E quais são as características do Clark Kent? O Clark Kent, ele é fraco, ele é inseguro, ele é covarde. Então, o Super-Homem, de fato, ele faz uma crítica à humanidade. Porque como se disfarçar entre os seres humanos? Qual a melhor maneira de se disfarçar entre os seres humanos? Sendo fraco, sendo inseguro, sendo covarde. Nenhum ser humano é tão forte, tão potente, com tanta confiança e com esse espírito. Então, ele revela uma verdade sobre a raça humana, enquanto ele critica a raça humana. Isso mostra a necessidade do farmar aura, que é: as pessoas no fundo são fracas, são inseguras, são covardes, porque isso faz parte de todos os seres humanos. Todo mundo tem isso. E ninguém gosta dessa cara humana que a gente tem, dessa faceta humana. Por isso que essa virtualização através das redes sociais vem de uma transcendência humana, é o uso de filtro, é a curadoria da própria vida, é o recorte, é a vitrine, é o design. E isso me evoca algo que eu acho muito legal, que é o conceito de que você só dorme quando você finge que está dormindo. Ou seja, você precisa fingir que você está dormindo ali, para de fato seu corpo entrar no estado de vou dormir, e a partir disso você consegue dormir de fato. Ou seja, não é a lógica do farmar aura, que é uma lógica onde você crê para então você ser. É uma lógica mais humana com que a vida opera, que é: você começa fazendo, e enquanto você faz, você começa a acreditar, porque você viu aquilo materializado no seu verdadeiro eu e não numa projeção sua. Ou seja, faz mais sentido o ser para crer. A sombra. Então, o que seria o oposto da aura, né? Que é essa projeção de luz positiva. Seria a sombra, que é um conceito que o Jung fala bem nesse livro aqui, Sentimentos e a Sombra. É curtinho, mas muito denso, recomendo bastante. E pro Jung, a sombra é uma espécie de porão psíquico. Ele, junto ali com Freud, tinha uma relação, a criação da psicanálise e dessas metodologias que vão dar origem à psicologia posteriormente. Então, a sombra é algo que é tipo esse porão psíquico onde a gente esconde as coisas da gente mesmo. Mas o fato da gente esconder isso do nosso ser não faz com que essas coisas deixem de habitar a casa. É tipo varrer algo para debaixo do tapete, mas você sabe o que tá debaixo do tapete e você fica pensando: tem tal parada debaixo do tapete, tem tal parada debaixo do tapete, tá debaixo do tapete. Mesmo que você não esteja vendo, que alguém chegue na sua casa, você vai pensar: tá debaixo do tapete, será que a pessoa vai descobrir? Vai que ela levanta o tapete. Caraca, tapete. Então, o fato de você esconder faz com que não necessariamente você pense menos na coisa, mas sim com que você pense nela em momentos específicos. Então, a sombra vem como essa projeção contrária de rejeição, de oposição. E o Jung, ele explica isso num exemplo que, por favor, não levem teologicamente esse exemplo, mas ele explica a figura de Cristo e o diabo como são unidades opostas, separadas, em contraposição, e que ao mesmo tempo tem símbolos dentro da Bíblia que mostram uma identificação. São símbolos idênticos. Por quê? Porque eles fazem parte da mesma criação. Ou seja,
Jesus é colocado como o leão da tribo de Judá, e ao mesmo tempo o adversário, o diabo, Satanás, é colocado como o leão que ronda os fiéis, querendo devorar eles. Da mesma forma que Jesus é dito o sol, e Satanás é dito estrela da manhã, então tem essa mesma noção de portar luz, de ser algo que está acima e que tem poder, e ao mesmo tempo que você deve amar Deus, você deve temer Deus, então tipo, amar Cristo, temer o diabo. Então existe essa fricção, essa oposição onde uma justifica a outra, onde uma é necessária para a outra existir, porque se não existisse o mal, que necessidade teria um salvador para nos livrar do mal, já que o mal não existe? Então existem essas engrenagens que fazem com que um lado em contraposição faça com que o outro lado em contraposição gire e que essa roda continue existindo. Então ele coloca isso dentro da nossa mente, da nossa psique, onde existem coisas que a gente rejeita, existem coisas que a gente quer exaltar, mas as duas coisas fazem parte da gente. Ou seja, a sombra, aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente não farma, é algo que faz parte da gente e que não é só algo mal, ruim. Na verdade, é uma espécie de potência bruta, porque na sombra que a gente tem nossos instintos guardados, os nossos desejos, os nossos talentos e coisas que o ego não consegue assumir. Então, às vezes, isso pode estar relacionado a uma expressão de gênero, a uma sexualidade, a uma carreira profissional que a gente gostaria muito de seguir, ou uma pessoa que a gente convive e a gente não gostaria de conviver com essa pessoa porque ela não é nossa amiga, mas que pelo social a gente precisa baixar a cabeça e tal, e isso tudo, tererê. E que isso tem muito a ver com essa questão do superego elaborado por Freud, que o superego é meio que esse vigia invisível que impede que a gente tire a roupa na rua e ceda as nossas pulsões e a nossa sombra e tudo que tá dentro da gente e tudo que tá em contraposição com aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente é por dentro. Mas ignorar a sombra é como se a gente vivesse sem uma parte nossa. É uma espécie de automutilação, porque a gente precisa reconhecer os monstros que existem dentro da gente para que a gente possa conviver com eles, usufruir deles, dançar com os monstros e perceber que eles fazem parte da gente e talvez eles não sejam monstros de fato. Talvez eles sejam apenas diferenças, coisas nossas. E que a sociedade, o superego e tudo que está ao nosso redor pinta como monstruosidade, né? De tipo assim, nossa, você fala muito alto, você tem muita personalidade, ou nossa, você é muito tímida, você é muito quieta, você deveria ser assim, você deveria ser assado. E nisso a gente começa a acreditar em mentiras que contaram sobre a gente, sobre o que é ser homem de verdade, sobre o que é ser mulher de verdade, sobre o que é ser um bom profissional, sobre precisar ter riqueza e seguir tal carreira e precisar agir assim, assado. E nisso a gente vai colocando coisas nesse porão psíquico, alimentando essa sombra que a gente acha que são coisas que a gente precisa rejeitar, repelir, quando na verdade não são coisas que a gente tem que repelir, são coisas que a gente tem que assumir porque fazem parte do nosso corpo físico, é a projeção do nosso corpo físico. Quando a gente pensa sombra como, né, o fenômeno físico, a luz bate no nosso corpo físico e projeta a forma dele. Ou seja, a sombra precisa da luz para existir. Então, existem situações onde a gente precisa mediar, né, e dissimular certas coisas para que o convívio em sociedade não seja só um vomitar de pulsões que ferem as outras pessoas, mas às vezes a gente precisa assumir a nossa sombra para que não vomitem na gente e não nos firam, né? Então isso está muito nesse debate de devolver desconfortos e assumir nossa personalidade, quem a gente é, ao invés de assumir um personagem, ao invés de assumir só uma noção falsa e entrar nessa brisa de farmar aura, preciso parecer ser isso, e isso às vezes leva as pessoas para um caminho do consumismo muito grande, ou um caminho da depressão muito grande, um caminho da dissimulação, um caminho da infelicidade nos relacionamentos, que acha que não pode terminar um relacionamento porque já tá há tanto tempo e precisa sustentar essa imagem de casado. Então, a gente vê que essa contraposição de sombra e farmar aura, né, esconder sombra, farmar aura, é algo que diz muito sobre o nosso cotidiano e sobre absolutamente tudo da nossa vida, quando a gente começa a pensar sobre isso. E, no final das contas, existe um diabo em nós, que a gente recusa, que a gente luta contra, né? E, na verdade, essa projeção é quando a gente
às vezes vê na pele do outro algo que a gente gostaria de ser, mas a gente não tem coragem de ser, e nisso a gente acaba tendo um sentimento de repulsa, meio que a inveja invertida, pela pessoa ter coragem de ser aquilo que a gente não tem coragem de ser e a gente sabe que a gente é por dentro. E nisso surgem diversos preconceitos, diversas coisas. E aí entra a questão que é: a sombra é algo para ser vencido? Quando na verdade não, a sombra não é algo para ser vencido, é algo para se fazer as pazes. Não é sobre o que a gente faz com a sombra e com essas nossas características e quem a gente é, mas sim o que essa sombra faz com a gente. Ou seja, é o oposto de farmar aura. Que farmar aura é você deliberadamente querer parecer coisas que você não é. A sombra é sobre coisas que você faz sem pensar, que revelam quem verdadeiramente você é, mas você recusa. Então, quando isso escapa, isso te causa um sofrimento, quando na verdade é a sua autenticidade gritando. Ela tá implorando para existir e você tá recusando isso não porque você tá infeliz com isso, mas sim pela percepção que o seu arredor, em cima de moralismo, preconceito, homofobia, transfobia e diversas outras coisas, elitismo, etarismo e por aí vai, capacitismo, acha que não é pra você. Então você começa a acreditar em mentiras de outras pessoas, quando na verdade a sombra é a verdade sobre a gente que a gente sabe. E a gente tem que lidar com isso, porque esse é o caminho da melhora, esse é o caminho da gente se entender, se aceitar e a gente não viver esse mundo de máscaras, de simulações, que no final das contas faz com que a gente pense: se todo mundo tá fingindo, será que eu posso acreditar em alguém? Será que existe alguém genuíno? E isso faz com que a gente não consiga estar em relacionamentos de forma saudável, de forma autêntica, e que as pessoas gostem da gente de forma autêntica, que aí elas acabam gostando do que a gente parece ser e a gente sabe que tá fingindo, então a gente sabe que as pessoas estão com a gente não pelo que a gente é, mas sim pelo que a gente parece ser, pelo que a gente tem, pelo potencial de farmar aura estando com a gente. Então, tipo, é um caminho esquisito, mas é sobre aquilo que a gente faz sem pensar. Então é sobre fazer as pazes com esses monstrinhos internos e realmente dar um abracinho na nossa sombra e falar: vai ficar tudo bem. Aqui é um ambiente seguro pra gente ser a gente. Nós não somos monstros, nós somos a gente é uma coisa só. Eu preciso de você pra existir, eu preciso que você apareça às vezes. Nem sempre você tem que aparecer, mas tomara que você não deixe de existir, porque isso significa que eu vou deixar de existir também.